Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Paulo faz tendas e prega Jesus. Logo depois desse acontecimento, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-lo. E percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados, ele argumentava na sinagoga e convencia tanto aos judeus quanto aos gregos. Paulo dá tempo integral ao ensino. Depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultas graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: caia sobre a vossa própria cabeça toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios que os ouviam, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenha medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Galho não vê crime em Paulo. Quando, porém, Galho era procônsul de Acaia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e os conduziram ao tribunal. Protestando, este persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei. No momento em que Paulo daria início à sua defesa, Galho os admoestou: se em realidade houvesse, ó judeu, alguma afronta grave ou crime, certamente é com razão eu os ouviria. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, eu resolverei isso. Resolvei isso vós mesmos, pois não quero me dispor a ser juiz desse assunto. E ordenou que fossem expulsos do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Galho não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Paulo conclui sua segunda missão. Paulo ficou em Coríntio por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, pois antes de embarcar raspou a cabeça em Secreia por causa de um voto que havia feito. Chegaram então a Éfaso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Estes rogaram que permanecesse por mais algum tempo, todavia ele não aquieçou. Mas, ao despedir-se deles, ponderou: se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Éfaso. Assim que chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu a Antioquia. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Paulo em sua terceira missão. Enquanto isso, chegou a Éfaso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo,
homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram acerto e clareza o caminho de Deus. Então, desejando ele viajar para a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos solicitando que o recebessem. Quando chegou, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. Nós acabamos de ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18.